Quero começar esta conferência com uma calorosa saudação a todos vocês que estão aqui presentes. Sejam muito bem-vindos a este curso de autoconhecimento. Hoje, vamos falar sobre um tema realmente fascinante: retorno e recorrência. Essa conferência é especialmente interessante porque vai nos ajudar a compreender várias perguntas que em algum momento, talvez já tenhamos feito a nós mesmos. Por exemplo, hoje vamos entender as causas do chamado déjà vu, aquela sensação de já ter vivido ou visto algo que racionalmente sabemos que é a primeira vez que acontece. É como quando visitamos um lugar pela primeira vez e sentimos que já estivemos ali antes. Ou quando conhecemos uma pessoa e, de imediato, sentimos uma afinidade profunda, como se já a conhecêssemos há muito tempo. Ou, ao contrário, quando sentimos uma rejeição instantânea, uma antipatia sem motivo aparente. Estudando essas duas leis, do retorno e da recorrência, vamos compreender a verdadeira causa de tudo isso. Também vamos refletir sobre as chamadas vidas sucessivas ou passadas, para descobrir se elas realmente existem ou não. E, além disso, veremos como é possível modificar o nosso destino. Como você pode perceber, o tema de hoje será profundamente interessante e revelador. E para começarmos a compreender tudo isso, vamos entender como funcionam as leis do retorno e da recorrência, duas das 48 leis que regem o mundo físico, e aprender como podemos transcendê-las. Antes de tudo, vamos refletir sobre uma frase muito importante. O homem é aquilo que a sua vida é. Se ele não muda nada dentro de si, se não transforma radicalmente a sua forma de viver, se não trabalha sobre si mesmo, está desperdiçando miseravelmente o seu tempo. Se estamos aqui, neste momento, assistindo a esta conferência, participando deste curso, buscando compreender mais sobre o despertar da consciência, é porque chegamos a um ponto da nossa vida em que algo dentro de nós clama por mudança. Chegamos a esse ponto crucial em que começamos a questionar a nossa própria existência e a perceber que, da maneira como estamos conduzindo nossas vidas, dificilmente conseguiremos descobrir e realizar o verdadeiro propósito da nossa existência. Por isso, para começarmos a avançar e despertar, precisamos gerar uma revolução interior, que nos leve a transformar radicalmente a nossa forma de viver. Caso contrário, estaremos apenas repetindo os mesmos erros, desperdiçando miseravelmente o nosso tempo, assim como temos feito, vida após vida. E, uma vez que entendemos a necessidade dessa transformação interior, precisamos investigar o que realmente nos mantém presos, levando-nos a agir sempre da mesma forma, a reviver as mesmas situações, e a repetir as mesmas lições de vida, sem jamais transcendê-las. Vamos começar, então, compreendendo o que é a lei do retorno. A palavra retorno significa literalmente voltar novamente. E é exatamente isso que essa lei nos ensina, que tudo na vida se move em ciclos, girando e se repetindo constantemente. É essa lei que governa todos os movimentos cíclicos do universo. Por exemplo, vemos o planeta girar sobre si mesmo, criando o dia e a noite, e logo depois, repetindo o mesmo ciclo. Vemos também a Terra girar em torno do Sol, produzindo as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, e, ao completar a volta, tudo começa novamente. Mas o que muitos ignoram é que essa mesma lei também atua sobre nós. A lei do retorno é justamente a força que, de maneira mecânica, nos faz morrer e renascer, vida após vida, repetindo nossa própria existência até que despertemos e transcendamos essa roda. Se observarmos bem, veremos que a própria vida é uma roda. Nascemos, crescemos, talvez nos reproduzamos, envelhecemos e morremos. E muitos acreditam que, com a morte, tudo termina. Mas a verdade é que não termina. A morte é apenas o retorno ao ponto de partida da vida, com a possibilidade de repeti-la novamente. Como vimos na conferência número 8, onde falamos sobre evolução e involução na roda do Sansara, mencionamos que temos cerca de 3.000 ciclos para alcançar a autorrealização. Ou seja, 3.000 voltas nessa imensa roda da vida, passando pelos diferentes reinos da natureza. E, ao chegarmos ao reino humano em cada um desses ciclos, temos direito a 108 existências humanas. Entre uma vida e outra, há sempre um processo de retorno, um intervalo em que nos preparamos para renascer novamente.
E como acontece esse processo de retorno? Quando o corpo físico morre, passamos por um julgamento interior, no qual são avaliadas as ações que realizamos na vida anterior. Com base nisso, determinam-se as consequências e as circunstâncias que viveremos na próxima existência. Depois desse julgamento, permanecemos em um estado de espera, no que se chama de limbo, até que as condições necessárias para um novo nascimento se formem. Esperamos que aqueles que serão nossos futuros pais se encontrem, se apaixonem, se unam, e que, em um ato de criação, gerem o corpo físico ao qual nossa centelha de consciência se ligará, para dar início a uma nova vida neste mundo. Da mesma forma, nossos defeitos psicológicos também retornam conosco, acompanhando-nos de uma existência a outra. São eles que dão continuidade ao fio invisível de nossa história interior. É interessante saber que, na maioria das vezes, continuamos renascendo dentro da própria linha familiar, na semente de nossos descendentes. Ou seja, geralmente voltamos dentro da mesma árvore genealógica. Por exemplo, aquela avó que faleceu há alguns anos pode muito bem ter retornado como a sobrinha que nasceu recentemente. Enquanto a pessoa não tiver esgotado suas 108 vidas humanas dentro deste ciclo, sua centelha continuará renascendo na descendência de sua própria família, repetindo e dando continuidade à mesma história kármica. E mesmo quando alguém já completou essas 108 existências sem ter despertado a consciência, ainda assim continua voltando, mas, desta vez, nos reinos inferiores da natureza. Assim, aquela mesma avó que partiu pode voltar agora no reino animal, talvez como um animal de estimação, um cachorro ou um gato que, curiosamente, tem atitudes muito humanas. Se realizarmos uma projeção astral consciente, poderemos investigar quem foi aquele animal quando era humano, e comprovar, com surpresa, a veracidade do que estamos dizendo. Através da técnica da projeção astral, ensinada na conferência número 3, é possível confirmar por experiência direta se as vidas sucessivas realmente existem. Também podemos pedir ao nosso próprio ser interior que nos mostre em qual das 108 existências do ciclo atual estamos vivendo, ou ainda solicitar que nos revele alguma de nossas vidas passadas, ou mesmo o processo de julgamento que ocorre entre uma vida e outra. Se tivermos os méritos necessários, poderemos ver tudo isso com plena consciência e comprovar que a lei do retorno é uma realidade incontestável. Mas é importante compreender que retorno não é o mesmo que reencarnação, embora esses dois conceitos sejam frequentemente confundidos. O retorno é o que acontece conosco, seres comuns. Morremos e nascemos novamente, movidos mecanicamente por essa lei, porque nossa consciência ainda está adormecida. Portanto, não temos a capacidade de decidir onde, como ou em que condições voltaremos a nascer. A reencarnação, por outro lado, é um processo totalmente consciente e voluntário. É vivenciada por seres que já despertaram a consciência, que trabalharam profundamente sobre si mesmos e alcançaram um elevado grau de desenvolvimento interior. Esses seres, no momento da morte, permanecem plenamente conscientes do processo. Eles sabem que deixaram o corpo físico e podem escolher, com sabedoria, em que família, em que época e sob quais circunstâncias voltarão a nascer, de acordo com as necessidades do seu próprio trabalho espiritual. Agora, vamos compreender o que é a lei da recorrência. A palavra recorrência significa simplesmente ocorrer novamente. Da mesma forma que, pela lei do retorno, voltamos a este mundo repetidas vezes até realizarmos um verdadeiro trabalho interior que nos permita transcender essa lei, pela lei da recorrência, repetimos as mesmas experiências, as mesmas lições e as mesmas circunstâncias, uma e outra vez, até que finalmente aprendamos a extrair a sabedoria que cada situação traz. Essa é, portanto, a lei pela qual tudo se repete mecanicamente, continuamente, uma e outra vez. Nesta existência física, tudo acontece de forma cíclica, os acontecimentos se repetem, as experiências voltam, e os mesmos padrões se manifestam em nossa vida, até que despertemos para compreender o porquê de cada repetição. Como estamos sujeitos a essa lei, a vida de cada um de nós, com todos os seus acontecimentos, acaba sendo sempre a mesma, repetindo-se de existência em existência, ao longo dos séculos. A vida de cada ser humano é como um filme vivo que, ao morrer, levamos conosco para a eternidade.
Depois, ao voltarmos a nascer, projetamos novamente esse mesmo filme na tela de uma nova existência. Cada situação que enfrentamos ao longo da vida é, na verdade, uma cena desse mesmo filme. Acreditamos estar conduzindo nossa própria história, tomando decisões novas, mas na realidade estamos apenas repetindo as mesmas ações, os mesmos erros e as mesmas circunstâncias, vida após vida. Voltamos aos mesmos lugares, reencontramos as mesmas almas, passamos pelas mesmas provas, apenas agravadas pelas consequências das anteriores. É por isso que, às vezes, sentimos que já vivemos determinada situação antes, ou que já conhecemos alguém sem sequer tê-lo encontrado antes. É o que chamamos de déjà vu ou, em outros casos, de premonição. Essas sensações acontecem porque já vivemos as mesmas experiências muitas e muitas vezes, e elas ficaram registradas na memória profunda de nossas águas, mesmo que nossa mente consciente não se lembre. Quando passamos a compreender isso, percebemos que o nosso destino já está escrito, e entendemos que nada do que acontece em nossa vida é fruto do acaso. A repetição de dramas, comédias e tragédias é um dos princípios fundamentais da lei da recorrência. Em cada nova existência, as mesmas circunstâncias voltam a se repetir. E os atores dessas cenas que se repetem incessantemente são as diversas pessoas que vivem dentro de nós, os teus. Se desintegrarmos esses atores, esses eus que dão origem às mesmas situações repetidas da nossa vida, então a repetição dessas circunstâncias se tornará simplesmente impossível. Porque, obviamente, sem atores, não há cena possível. É muito importante refletirmos sobre isso, pois compreender essa verdade lança uma grande luz sobre como podemos começar a transformar a nossa vida. Dentro de nós vivem muitas pessoas diferentes. Temos a ilusão de ser um só, mas basta começarmos a nos observar para perceber que, psicologicamente, somos uma multiplicidade de eus, cada um com seu modo de pensar, sentir e agir. Num momento, estamos felizes, otimistas e cheios de coragem, acreditando que tudo vai dar certo. Em outro, nos sentimos tristes, desanimados, sem esperança, acreditando que nada vale a pena. Às vezes, um eu raivoso toma o controle e só quer atacar ou se vingar. Em outro instante, surge um eu luxurioso, que busca apenas a satisfação sexual. Não somos um ser verdadeiramente consciente. Somos um conjunto de defeitos psicológicos, uma multidão de modos diferentes de ser que se manifestam em nós de acordo com as circunstâncias externas. E é justamente essa multiplicidade que nos faz repetir, vida após vida, os mesmos dramas, as mesmas tragédias, as mesmas comédias. Por isso é tão importante começarmos a observar e compreender esse funcionamento interno. Somente ao desintegrar cada um desses modos de ser é que poderemos nos libertar de todas as nossas recorrências e dos compromissos que esses eus adquiriram com outras pessoas ao longo das nossas diversas existências. Quando refletimos seriamente sobre a lei da recorrência, essa repetição de cenas em cada retorno à vida, e a estudamos através da autoobservação íntima, descobrimos as origens secretas desse processo. Se, em uma existência passada, aos 25 anos, tivemos um caso amoroso, é certo que o eu ligado a essa experiência procurará novamente o rapaz ou a moça dos seus sonhos aos 25 anos, na nova vida. Se, naquela época, a mulher envolvida tinha 15 anos, o eu dessa aventura buscará o mesmo amado na nova existência, exatamente na mesma idade. Os dois eus, tanto dele quanto dela, se buscam telepaticamente e acabam se reencontrando, para reviver o mesmo romance da vida passada. Da mesma forma, dois inimigos que lutaram até a morte em outra existência se buscarão novamente, para repetir a mesma tragédia na nova vida, quando chegarem à mesma idade em que o conflito anterior ocorreu. Se duas pessoas tiveram, por exemplo, uma disputa judicial por propriedades aos 40 anos na existência passada, os mesmos eus se atrairão telepaticamente na nova vida, e voltarão a se encontrar aos 40 anos, para repetir o mesmo processo. Assim, podemos compreender que os nossos defeitos psicológicos se atraem telepaticamente, procurando uns aos outros para repetir as mesmas experiências, os mesmos acontecimentos, as mesmas dores. De repente, sentimos vontade de mudar de caminho, visitar um lugar, conversar com alguém, e, sem perceber, algo semelhante acontece com a outra pessoa.
Não imaginamos que são os mesmos defeitos psicológicos de outrora que, em vidas anteriores, nos levaram a viver exatamente a mesma situação. Cada um dos nossos defeitos psicológicos carrega inúmeros compromissos. E nenhum deles tem o objetivo de nos ajudar a despertar a consciência ou sair dessa roda de repetições. Pelo contrário, todos tentarão nos controlar através do desejo e da mente, para que caiamos nas mesmas situações de antes, aquelas em que eles podem se manifestar em nós e se alimentar da nossa energia. Vida após vida, acabamos nos tornando simples marionetes dos nossos próprios defeitos. Deixamos que as circunstâncias nos arrastem, sem jamais negar os desejos que surgem dentro de nós. Cumprimos, de forma automática e fatal, cada um desses compromissos, acreditando ingenuamente que somos nós que controlamos as nossas vidas. Dentro de cada um de nós vivem muitas pessoas internas, cheias de compromissos antigos que vieram aqui para cumpri-los. Os nossos eus lascivos, criados há muitas vidas, trazem seus compromissos sexuais. Os eus traiçoeiros trazem seus próprios compromissos. Os eus violentos, tirânicos ou submissos também carregam os deles. E cada um dos nossos vícios tem marcado, nesta existência, o momento exato em que começará a se manifestar, quantas vezes o fará, e de que maneira acontecerá. O mais grave é que o nosso intelecto ignora completamente a existência dessas pessoas, desses eus, dentro de nós, assim como ignora os compromissos que inevitavelmente eles cumprem. A nossa personalidade é apenas um instrumento através do qual esses diferentes eus cumprem seus compromissos. Somos como troncos miseráveis sendo arrastados pelas ondas furiosas do mar da existência. Se a vida nos traz situações tristes, choramos. Se nos traz momentos alegres, rimos. Se nos apresenta circunstâncias violentas, nos enchemos de raiva. E se nos coloca diante de situações lascivas, nos deixamos levar pela excitação. Mas quase nunca refletimos. Raramente assumimos o controle das nossas emoções, desejos, pensamentos e ações. Sair dessa condição tão lamentável, desse estado de inconsciência em que vivemos, só é possível morrendo em nós mesmos. E se realmente queremos mudar o nosso destino, se desejamos que a consciência dirija cada ato da nossa existência, então precisamos desintegrar cada um desses atores, cada um desses modos de ser que vivem dentro de nós. Vejamos, então, como se formam as recorrências e como podemos trabalhá-las, para começar a modificar o nosso destino e construir uma vida nova, consciente, centrada no despertar da nossa própria consciência. O primeiro passo é a autoobservação. Precisamos aprender a descobrir os defeitos psicológicos que se manifestam em nós através dos desejos e pensamentos. São esses mesmos defeitos que passam a se comunicar telepaticamente com os defeitos das outras pessoas, despertando em nós o impulso de procurar alguém, de ligar para determinada pessoa ou de agir de tal e tal maneira. Por exemplo, temos um companheiro, entendemos o valor que ele tem em nossa vida e compreendemos a importância da fidelidade no caminho espiritual. Mas acontece que trazemos uma recorrência do adultério. Isso acontece porque dentro de nós ainda existe um defeito adúltero, que vem carregando um compromisso sexual com alguém de uma vida passada. Então, para que esse adultério se manifeste, começa uma comunicação telepática entre nossos defeitos luxuriosos e os defeitos da outra pessoa. De repente, certos desejos começam a se mover em nós, e, ao mesmo tempo, desejos semelhantes se movem na outra pessoa. Surge o impulso de flertar, de conversar, de se aproximar. Se estivermos em autoobservação, poderemos perceber essas reações psicológicas surgindo dentro de nós. Mas também precisamos observar como a nossa personalidade colabora com tudo isso. Porque ela sempre age de modo a favorecer as circunstâncias em que esses defeitos podem se expressar. Podemos ter, por exemplo, uma personalidade muito sociável, que facilita a manifestação de certos tipos de defeitos. Ou uma personalidade tímida, que permite a manifestação de outros. Podemos ter uma personalidade violenta, narcisista, submissa, e cada uma dessas tendências será o terreno onde certos defeitos se moverão para cumprir suas recorrências nesta existência. Digamos que trazemos uma recorrência de brigas. Se estivermos em autoobservação, poderemos sentir o magnetismo começando a se formar. Há alguém de quem não gostamos, e com essa pessoa carregamos o compromisso de brigar novamente.
Se estivermos atentos, poderemos perceber os eus que despertam dentro de nós, gerando desagrado e antipatia, e que, telepaticamente, começam a se conectar aos eus da outra pessoa, até que a cena se repita. Se, além disso, tivermos na personalidade o conceito arraigado de que ninguém pode me humilhar, então nossa própria personalidade estará ajudando para que essa recorrência aconteça. Essas coisas acontecem de forma inconsciente. Os eventos se desenrolam em nosso subconsciente e inconsciente, e acreditamos estar fazendo algo, quando na verdade tudo nos acontece de maneira mecânica e inevitável. Mas, quando começamos a observar-nos, descobrimos o desejo que se manifesta, e percebemos as ideias e conceitos da personalidade que tentam nos levar ao erro. Se nos tornamos reflexivos e passamos a observar com atenção tudo o que normalmente deixamos passar despercebido, e se negamos os desejos egóicos, pedindo à nossa Mãe Divina que desintegre esses desejos, essas obsessões, e todos os detalhes que identificamos em nossa mente, emoção e corpo, então começaremos a nos libertar. E, ao nos recusar a agir conforme os impulsos do ego, nos livraremos de cada recorrência e deixaremos de cair mecanicamente nas repetições de sempre. Os três fatores para a revolução da consciência são a chave da libertação. São eles que nos permitem liberar nossa essência e começar a agir de forma consciente e livre. A morte psicológica é o que nos possibilita eliminar todos esses atores, essas formas negativas de ser, que, pela lei da recorrência, voltam a aparecer na tela da nossa vida para nos fazer repetir os mesmos erros. Assim, começamos a libertar e despertar nossa consciência. Com o nascimento espiritual, utilizando de maneira sábia nossa energia sexual, começamos a condensar a essência liberada dentro de nossa medula espinhal, impedindo que ela volte a ser aprisionada pelo ego. E com o sacrifício pela humanidade, podemos saldar as dívidas kármicas que acumulamos devido às más ações que nossos defeitos nos levaram a cometer, ações que, justamente, alimentaram nossas recorrências. Ao fazermos isso, trabalhando em nós mesmos e praticando os três fatores, é assim que conquistamos a verdadeira libertação. Quando desintegramos os diversos defeitos que nos mantêm presos à repetição constante das mesmas circunstâncias e dos mesmos erros, libertamo-nos da lei da recorrência. E, ao despertar e libertar plenamente nossa consciência, também nos libertamos da lei do retorno, pois não haverá mais necessidade de repetir este curso chamado vida. Já teremos alcançado o objetivo supremo, a autorrealização, a libertação total. Aquele que desperta de verdade adquire plena objetividade de consciência, alcança a autêntica iluminação, e experimenta a verdadeira felicidade. E esse foi o tema de hoje. Lembre-se, você pode deixar suas perguntas, e será um prazer respondê-las. No próximo encontro, estudaremos as leis do Karma e do Dharma. Vamos compreender profundamente como funcionam essas duas leis e aprender também como é possível negociar nossos karmas. Até a próxima!